Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Hoje eu vou começar lendo a sua mente. Que tal? Nesse momento você está pensando... testículos? Como assim? A Fatos está sem conteúdo, só pode. Não é isso que você está pensando? Eu não acertei? Então, antes que você comente, eu vou entrar no assunto. Você não poderia estar mais enganado. Na verdade, essa é uma pauta bastante interessante. E eu aposto que você não sabe nem 10% sobre o que eu vou falar nesse vídeo a respeito dos testículos. Assista até o final e me diga se você estava bem informado antes. A primeira coisa que você precisa saber é que cada animal tem um tipo de testículo diferente. Por exemplo, os testículos dos elefantes ficam no interior do corpo, próximo das costas e perto dos rins. Só que os testículos do grilo, Tuverus bushcricket, chamam ainda mais atenção, já que proporcionalmente eles são os maiores do reino animal. Veja bem, os testículos desse grilo correspondem a 14% de todo o peso do inseto. Para um animal tão pequeno, isso é quase irrelevante aos nossos olhos. Mas imagine se um homem com 90 quilos tivesse seus testículos correspondendo a 14% do peso. Se você fizer uma regrinha de 3 rapidamente, vai descobrir que isso dá 12,6 quilos. Seriam quase 13 quilos só de testículos, meu querido. Pesado. Antes dessa espécie de grilo, o recorde era do mosquito Drosophila bifurca, que tinha os testículos com tamanho de 10,6% de todo o corpo. Se isso não foi o suficiente para te surpreender, dá uma olhada no caso de um espécime macho de uma baleia franca. Esse animal pode chegar a pouco menos de 17 metros de comprimento e pesar em torno de 45 toneladas. Já viu onde eu quero chegar, não é? As baleias francas possuem os maiores testículos do reino animal e podem pesar de 500 quilos a 1 tonelada. No portal Educa Mais Brasil, a informação é de que essas baleias conseguem expelir o equivalente a 20 litros de sêmen. E quando a gente fala sobre os testículos de baleia, não dá para deixar de falar sobre a receita de uma curiosa cerveja islandesa, chamada de Svalur 2. A bebida utiliza testículos de baleia como ingrediente, assim como estrume de ovelha e outros componentes clássicos de cerveja. Não sei te dizer o sabor disso não, eu nunca tomei. A verdade é que a bebida é bastante controversa, já que entidades contra a pesca baleeira são totalmente opostas a esse tipo de receita. O fato é que o uso de testículos em bebida não ficou apenas no campo das cervejas durante a história da humanidade. Por exemplo, entre os séculos 16 e 18, dizem que as mulheres do Canadá usavam testículos de castores em chás ou outras bebidas para funcionar como um anticoncepcional. Só que, como você deve ter imaginado, de eficaz esse método não tinha nada. E outra informação curiosa que você precisa saber é que a palavra abacate, que conhecemos atualmente, teve uma origem um tanto quanto curiosa. Ela deriva da palavra asteca ahuacate, que traduzindo para a nossa língua significa testículos. O motivo para toda essa confusão linguística pode ter a ver com o formato do abacate. O que você acha? É parecido? A questão é que os testículos não só receberam diversos apelidos com o passar dos anos, como também adquiriram variações quanto aos termos relacionados. Por exemplo, você já deve ter escutado por aí a expressão blue balls, mas você sabe me dizer o que ela significa? O termo é usado para a sensação que vem após um homem ficar excitado e não ter o orgasmo e a ejaculação.
Acaba que um episódio desse tipo gera dor e uma sensação de desconforto nos testículos. Só que em nenhum momento do processo eles honram o azul no nome. E caso fiquem, eu sugiro que a pessoa procure um especialista. Antigamente no Brasil se chamava dor de noivo. Bem antigamente. Agora, seguindo nossa viagem por esse universo super aleatório, quem aí sabia que os testículos podem ficar escondidos dentro do corpo? Isso vem desde o momento em que o organismo está se desenvolvendo no útero. O comum é que os testículos desçam do abdômen e formem a bolsa testicular do lado de fora do organismo. Mas existem episódios em que a pessoa nasce e os testículos ainda estão dentro do corpo dela, quase como se tivesse nascido sem eles. Só que a situação é muito simples. É provável que os testículos estejam no organismo e apenas não desceram. Quando isso acontece, eles acabam descendo sozinhos com o passar de alguns meses. Entretanto, algumas vezes isso não acontece e é necessário fazer uma pequena cirurgia para liberá-los. Inclusive, vale dizer que nem sempre tudo pode acabar tranquilamente. Mesmo depois de ter feito a operação, uma pessoa cujos testículos não desceram no período de desenvolvimento fetal tem mais 40% de chances de desenvolver câncer testicular. E no meio de todas essas informações, a questão que fica é: por que os testículos acabam fora do organismo, se eles são tão sensíveis e importantes para a reprodução? Não seria melhor que eles ficassem em uma região mais, digamos, segura do corpo humano? São perguntas muito pertinentes e com uma resposta peculiar. Pensa comigo, se eles produzem esperma e secretam hormônios, seria tranquilo se não estivesse para fora do organismo, certo? Bom, nem tanto. Nesse caso, tudo tem a ver com a temperatura. Isso porque a fabricação de espermatozoides precisa acontecer entre 32 e 35 graus Celsius. Isso é o ideal, que é só um pouco menor que a temperatura do corpo, que varia entre 35,4 e 37,2 graus. Uma vez que os testículos estão do lado de fora, o próprio organismo consegue regular a temperatura para manter, digamos, a qualidade da produção de espermatozoides. E essa regulagem é feita pela própria bolsa testicular, que pode encolher para aumentar a temperatura ou pode se estender para diminuir. Vale frisar também que toda essa movimentação não acontece exclusivamente com seres humanos. Os animais também possuem suas próprias formas de manter a qualidade dos espermatozoides. No caso do elefante que eu mencionei anteriormente, o processo é diferente, já que os testículos ficam perto dos rins. Só que o que importa nesse momento é que você saiba que os testículos são quase como um HD de informações. Por exemplo, como o esperma contém informações genéticas usadas na criação de outro ser humano, os cientistas calcularam que cada espermatozoide teria, em média, 37,5 megabytes de dados. E se fizermos uma continha rápida, levando em consideração que os testículos produzem cerca de 200 milhões de espermatozoides diariamente, chegaremos a 15,8 terabytes de informações genéticas. Para você ver como o corpo humano consegue ser perfeito das mais variadas formas. Bom, perfeito, mas talvez não simétrico. Não são apenas a sobrancelha ou os olhos que não demonstram um padrão de simetria. Os testículos aparecem aqui também. Isso porque o mais comum é que eles fiquem em, como eu posso dizer, alturas diferentes. O comum é que o testículo esquerdo esteja um pouco mais caído que o direito, mas também não é uma regra. A questão é que essa diferença de posição também serve para regular a temperatura. No caso, se os dois estivessem lado a lado, não teria como o organismo fazer pequenas mudanças na temperatura de um sem influenciar o outro. Agora, o que eu vou ficar te devendo é o motivo do testículo esquerdo normalmente ser mais caído na grande maioria dos homens. Se algum especialista no assunto estiver assistindo ao vídeo, conte pra gente nos comentários, por favor. Sempre uma informação a mais. Mas calma, não feche o vídeo ainda. Não acabou, não.
você ainda precisa conhecer o antigo dono dos maiores testículos do mundo. Depois de desenvolver um linfedema escrotal, o testículo do americano Wesley Warren Jr. inchou de tamanha forma que chegou a pesar 60 quilos. Era tão grande que ele precisava vestir um moletom de cabeça para baixo para poder esconder e sair nas ruas. Quando essa história chamou a atenção da mídia, Wesley explicou que provavelmente sua condição teve início em 2008, depois dele ter recebido um golpe acidental nos testículos enquanto dormia. Ele disse que nunca havia sentido tanta dor na vida. E já na manhã seguinte, sua bolsa escrotal havia inchado para mais ou menos o tamanho de uma bola de futebol. Mesmo sendo submetido a vários antibióticos durante 2 semanas, o inchaço continuou crescendo a ponto de que trabalhar não era mais possível. Antes do linfedema, Wesley já sofria de asma e hipertensão, além de pesar 140 quilos. Com o problema, o peso dele subiu para 200. Em 2013, depois de arrecadar dinheiro com um financiamento coletivo, Wesley se dispôs a fazer uma cirurgia. Só que ele nem precisou pagar o médico, já que o Dr. Joel Gelman renunciou seus honorários. No total, foram 13 horas de procedimento e 4 cirurgiões trabalhando. Mas valeu a pena, já que a cirurgia foi um sucesso. Infelizmente, mesmo depois dessa vitória, a história de Wesley ainda guardava uma infelicidade. Em março de 2014, ele perdeu a vida por complicações relacionadas à diabetes. Um final realmente triste, mas que eu imagino que podemos encontrar conforto ao pensar que ele conseguiu voltar à rotina normal no tempo que sobrou. E quanto a mim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua opinião nos comentários e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!